A paz, Senhor Jesus, irmãos. Estamos de volta com a sequência da série Casa de Israel, no qual o assunto de hoje eu separei para que vocês tenham entendimento dentro daquilo que eu posso te dizer. O que entrou no ser humano e o que foi retirado dele. É preciso a gente estar prestando atenção nos frutos do Espírito. Daí, tá? Eu coloquei bastante imagens de apoio, tá? Para que a gente tenha um embasamento, tá? Com detalhes e versículos bíblicos para ter uma clareza dentro desse assunto e não termos dúvidas, tá? Então, a maior parte do vídeo você vai ver, tá? Essas imagens de apoio, tá bom? Então vamos dar sequência ao assunto, tá legal? Vamos lá então. Deus, irmãos, nos criou com uma tricotomia que compõe o nosso corpo num só. Os três elementos são matéria, carne, alma vivente, espírito e espiritualidade, sendo o ser humano completo de uma matéria vivente na espiritualidade. Estando dentro desse corpo, estaremos protegidos dos seres das trevas, tá? Nas zonas celestiais. Estamos, como se diz, lar docilar. Contudo, isso significa que vivemos numa casa ambulante. Somos uma casa para onde nós formos, representamos a Cristo Jesus, a igreja. Entendem? E, em razão disso, nossa alma andará em espírito e verdade, mesmo estando em carne, nesse plano terrestre, nesse corpo matéria animado, vivendo uma vida espiritual na matéria, correto? Pois nós temos que, então, dar credibilidade ao Evangelho de Jesus, nessa doutrina, no qual os apóstolos escreveram tudo que Jesus nos passou, que o Pai queria que nós viesse a conhecer. Mas existem pessoas que falam que a gente está preso nesse corpo. Essas pessoas não têm entendimento, tá, irmãos? Através da palavra do Espírito Santo. Elas ensinam as pessoas, perturbando a palavra, através do seu espírito humano. Aí que está a diferença. Ainda blasfemam contra Deus, usam palavras de ensino torpe. A pessoa que diz, tá, que estamos presos nesse corpo, tá, e que Deus nos colocou prisioneiros aqui, ele, né, usufrui desse corpo para sentir os prazeres de comida, na hora de namorar, na hora de beber, de dançar. Ele gosta. Ele sente prazer disso, não sente? Ou ele não sente prazer de uma comida gostosa, ou ele não tem uma companheira para ele poder estar curtindo vários momentos íntimos. Então, ele está sendo hipócrita. Consequentemente, após Adão e Eva passarem da margem da obediência para a desobediência a Deus, despertou-lhes a vontade e o desejo de experimentar seus direitos de escolha, partindo de quem? De Eva, devido ter sido ela a enganada pela serpente. Assim como a Bíblia diz em Timóteo, ao ponto que a serpente deu espaço para que isso fosse possível, é claro. Assim, em vista disso, o casal viu a sua casa cair. Viram as consequências causadas por suas desobediências. E dois tipos de consequências afetaram a estrutura do casal, da casa do casal. Ou seja, quero dizer, a estrutura dos seus corpos humanos. E ambos sofreram suas quedas. E os dois caíram. Agora, quais foram os dois tipos de consequências da queda do homem? Vocês sabem? Então vamos analisar. Primeira consequência, a saber, o surgimento do pecado, que foi através da desobediência. Esta desobediência trouxe a primeira consequência, consistindo que o pecado viesse a entrar no homem, surgir no ser humano. É como se fosse um vírus que abastecesse a carne de forma contaminosa, através dos sentimentos prazerosos materiais.
algo como realizar coisas ilícitas, de maneira de se alimentar de ações, pensamentos e falas prazerosas e satisfatórias para a matéria, o que faz enfraquecer a alma e fortalecer a carne, e toda a estrutura do corpo ficasse vulnerável a qualquer tipo de ataque das forças ocultas das trevas, se padecendo a carne. E sendo o homem movido pela carne, a alma vai ficar à mercê da vulnerabilidade da morte. O espírito volta para Deus e a nossa matéria regressa ao pó, ficando o homem assim preso à morte. Agora vamos à segunda consequência que fez o casal a vir cair: o despertamento do conhecimento do bem e do mal. Esta consequência se deu ao comerem do fruto proibido por Deus, e ao consumirem do fruto da árvore do meio do jardim, se integraram a um meio de comunicação vindo da parte externa, importada para o interior do homem, entrando no homem a ciência do conhecimento do bem e do mal. E ao corpo receber esta comunicação, que só havia de forma oculta na zona espiritual cósmica, o casal lhe desperta os olhos, que ficam arregalados, bem abertos para estas duas ciências, o bem e o mal. Sabem agora o que é o bem e o que é o mal. E o humano agora pode criar, irmãos, ser como Deus, que criou todas as coisas, e o homem só reinventa, imita a criação divina. Entende? Como ele criou a fotografia olhando, observando, o movimento dos nossos olhos. Criou também a câmera de filmagem, assim como outras coisas. Com isso, os olhos ficaram abertos para este campo de habitação material, olhos abertos para o mundo material, e fechou os olhos para as coisas espirituais, fechou os olhos para o reino de Deus, compreendem? E estas foram as características dos dois tipos de consequência do diálogo da serpente com a mulher e a queda do homem no paraíso. E por provar o fruto proibido, abriram seus olhos, percebendo o conhecimento do bem e do mal. Ambos saem da fase da inocência e agora se encontram numa fase da consciência, coisas que já tratamos desse assunto em vídeos anteriores. Analise agora os fatos. O pecado. O pecado os afastou de Deus, distanciou o homem do Criador, como um muro invisível, pois Deus é divino. B. Ciência. A ciência fez com que o homem abrisse os seus olhos humanos para o mundo, para também criar e ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Entendem? Então, o casal entrou numa prisão, que é a morte. O homem passou a estar subjugado a viver em matéria no plano terrestre, mas em troca recebeu um pagamento, que foi ficar com seu corpo condenado a receber o salário do pecado, que é a morte, viu? Estando nessa prisão, pois essa prisão é o corpo mortal do humano, seguindo o processo, assim como nós conhecemos, e assim como é dos animais também, na escala de nascer, crescer, envelhecer e morrer. A alma irá para a morte, o espírito volta para Deus e a matéria regressa ao pó. Agora, como estava o corpo do ser humano no Éden? Bem, observaremos que no período que andávamos no pré-jardim, na pré-história, vamos dizer assim, antes do homem ser expulso para vagar pela terra, no plano material, os primeiros humanos, Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais, se encontravam com seus corpos, ou seja, suas moradas, nesta posição. Veja como era a morada do ser humano antes da queda. Pureza, mais inocência, mais espiritualidade, igual à vida. Pois é, era uma casa limpa e saudável, ao bem-estar do corpo e da mente do ser humano, Adão e Eva. Até que veio a queda desta casa, a queda do casal através das duas consequências, que é o pecado e o despertamento da ciência. Compreende agora? E essas duas consequências que colocou o homem afastado de Deus e sujeito à morte.
E Jesus, obedecendo a Deus, segundo as vontades do Pai, veio restaurar nossa casa, o nosso corpo, pois o corpo humano, através das ações de Adão e Eva, se encontrou nesta situação no pós-jardim, ficando a casa, ou seja, este corpo humano que nós temos hoje dessa maneira, no pecado, mais consciência, mais matéria, igual à morte, que é a prisão. Entendem? Daí a casa ficou caída. E Paulo, ele vem nos passar isso, que todos os dias estamos morrendo, tá? Estamos sendo crucificados. Assim, também todos serão vivificados em Cristo, porque ele foi primícia do mundo dos mortos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Com isso, estaremos morrendo como Adão, mas vivificados em Cristo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, em seguida, vamos verificar a situação desse quadro aqui, olha, gente. A casa em construção. Analisaremos o que o Senhor Jesus veio nos passar, que é a receita para uma boa construção, fazer uma boa massa, para realizarmos a construção de nossas casas, enquanto estamos vivos, é claro. Porque depois de Eva, todos nós somos descendentes da mulher, os que guardam o testemunho do Senhor Jesus, que ele morreu e ressuscitou. Enquanto estamos vivos, temos que ajudar, ao término dessa obra, dessa construção que o Senhor Jesus iniciou através do seu sacrifício lá na cruz. Com isso, já daremos a sequência da obra, levando o Evangelho sem ter vergonha, usando a nossa vocação como bons obreiros. E através das consequências que fizeram o homem cair, vamos ver agora o que ficou dentro do homem, o que surgiu dentro do homem. A luz glorificada, a inocência revestia o lado externo do homem, e sendo mantida agora somente a luz da energia interna na alma e no espírito. Como sabemos disso? Pois se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Os olhos são a janela da alma. Se buscarmos a bondade no olhar de bom senso, resgataremos a luz de volta ao nosso corpo externo, Mateus 6:22. Outro tópico, ciência. A ciência, que estava do lado de fora, foi para dentro do homem, sendo agora um ser como consciência. O juízo do bem e do mal. O homem agora sabe o que é o bem e o mal, porque a ciência entrou no corpo humano. A vergonha. Antes viviam pelados na inocência, Após o pecado, a vergonha entrou e Adão e Eva colocaram folhas para tampar suas nudezes, sua nudez, a nudez do casal. O medo. Outro tópico. O medo entrou no homem através também do pecado, a desobediência, que está em Gênesis 3, versículo 8. Mais um tópico. Outra coisa que entrou no homem foi o desejo carnal de experimentar, desafiar, ter ambição. Fez os olhos do casal abrir, fez os olhos dos dois abrirem para o mundo após comerem o fruto da árvore do meio. Mais um tópico, o egoísmo, individualismo, ganância, vaidade, soberba, também foi importado para o homem, para dentro do interior do homem, através da ciência do mal. E o último tópico, daquilo que está dentro do homem, a influência do mundo de Satanás, um sistema invisível que traz atrativos para dentro do homem através de motivações prazerosas para a carne. Então temos aí Gênesis 3, versículo 15. Com isso, concluímos aqui o que ficou dentro do homem, isso com a casa caída, depois do homem ter provado do fruto,
da árvore do meio. Ele pecou, desobedecendo a Deus, e despertou os seus olhos para as coisas materiais do mundo através do fruto proibido. Com isso, essas consequências, esses tópicos que foram citados agora, estão dentro do homem, tá? No homem pós pecado, né? E aí ele teve que sair do Jardim do Éden e viver esse plano material. E o que saiu do homem, o que foi para o lado externo? Vamos conferir os seguintes tópicos. A inocência. A inocência foi uma das características, tá, que saiu do homem, não é? Tanto que Adão e Eva viram que estavam nus. Mais um tópico. A sabedoria foi outro item a estar acrescentado aqui como uma fonte que saiu do homem. E o indivíduo age para fazer as coisas à força do seu próprio querer de vaidade humana. Terceiro tópico, visão espiritual do reino de Deus, tá? Porque o homem, fechando seus olhos para a salvação, para o reino de Deus, devido ao pecado e por ter despertado os seus olhos para o mundo, agora ele adormece para o reino de Deus e tem seus olhos abertos para esse plano material. Outro tópico, o homem adormeceu para o reino de Deus e não entende mais as coisas espirituais. Tá? Ele, se não estudar a Bíblia, a palavra, né, a verdade, ele fica, né, adormecido por reino de Deus. Outro tópico importante, o altruísmo, saiu do homem para poder viver a ciência, tá? Esse plano material, numa forma material, tá vendo? E sem práticas espirituais. Então, o homem agora é egoísta, né? Individualista, não respeitando mais o próximo devido ao seu ego e sim tendo olhos para somente os seus valores materiais, bens de consumo e serviços, né? Esse tópico aqui é o jardim, um imenso laboratório elaborado por Deus, né, no qual ele fez todas as coisas, e que Deus nele criou um jardim para que ficasse no ser humano, mas também foi retirado do homem, que é o paraíso. Deus colocou uns querubins para fechar a entrada do Jardim do Éden. E o último tópico aqui, do que saiu do ser humano, temos a gratidão. Saiu do ser humano também. O homem, quando peca, adoece espiritualmente por não pedir perdão ou perdoar. Isso que é muito difícil hoje. Desde quando houve, né, o pecado no ser humano e a gente está em carne, perdoar é uma coisa muito difícil. E temos que usar a prática do perdão. Adão não ajoelhou e pediu perdão, né, pelo que ele tinha feito, né, ter dado ouvido à mulher. Ele não ajoelhou e pediu perdão a Deus por ele ter comido o fruto, né, proibido. E nem a Eva também fez da mesma forma. E ambos culparam as coisas. Adão disse: eu comi a fruta, foi a mulher que tu me deste. Então, Adão disse que a mulher que tu me deste, porque Deus criou a mulher. Então, ele está falando que, devido Deus ter feito a mulher, e a mulher fez ele comer a fruta, ele botou a culpa nos dois, né? E esses foram os tópicos dos quesitos causados nesta vistoria, na vistoria dessa casa, da primeira família humana. Mas como resgatar o que saiu do homem, irmãos, e retirar o que entrou no homem? Precisamos mesmo de estar sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Ler e praticar mais, sabe, o lado espiritual, lendo a Bíblia. E ao resgatar os itens, tá, que saíram do ser humano, como a obediência. Por exemplo, estará o homem tendo disciplina ao inserir a sabedoria dentro de si novamente. E ele temerá a Deus, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E voltará o homem a ser uma criança pura para não se envergonhar mais da nudez do orgulho. Portanto, não se envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim,
que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É o que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 e 9. Acabamos de ler. Veja que Paulo está passando uma visão para que a gente tenha um entendimento de buscar essa santa vocação. E não só da obra, mas da fé. Vivemos no propósito de Deus e vivermos na graça através do sacrifício de Jesus, que não foi vão desde o momento que você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. E agora, para que a gente venha a estar com as casas em construções, e para isso, gente, conseguiremos buscar o quê? Bem, buscaremos então um resgate dos itens da vistoria da casa que Adão e Eva deixaram, como vimos há minutos atrás, e fazer tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou de como resgatarmos os itens dos tópicos daquilo que entrou e saiu no homem, depois que ele comeu o fruto proibido, é claro. Esse resgate é enquanto estamos vivos. Por quê? Porque não podemos pregar a palavra de salvação, que é o Evangelho de Jesus, aos que já morreram. Esse resgate é uma forma de termos um equilíbrio espiritual, e isso é indispensável para nós que estamos vivos agora, pois ainda temos a chance de consertarmos os erros de nossas vidas, corrigindo nossas ações do passado e nos mantendo na posição do real, o presente agora. Como? Pedindo perdão, enquanto estamos construindo nossas colunas, aproveitando que ainda estamos vivos com saúde, entende? E teremos o quê? Teremos que vencer os desafios que surgem em nossas vidas no dia a dia, como surge numa obra. As lutas, que são as forças do espírito que se opõem contra os desejos da carne, e assim vice-versa. Leia Gálatas 5, tá, irmão? 5, versículo 16. Os itens que estão dentro do homem são o egoísmo, individualismo, narcisismo da vaidade, o orgulho, a raiva, adultério, a avareza e muito mais. Esses frutos é o que faz ser os frutos do pecado através da carne, tá? Negue a esses sentimentos e desejos da carne. Aí vocês irão ver que estamos lutando contra nós mesmos. Um conflito que podemos dizer que é um conflito o quê? Interno. Uma luta interna. Lutaremos contra também os prazeres da carne através dos atrativos dos dardos lançados por Satanás e seu exército, que são os elementos químicos, e também as situações desejáveis para os prazeres da carne, como luxúria, cobiça, prostituição. E passaremos pelas provas, pois nessa faculdade terrena que vivemos agora, procuremos de melhor forma tentarmos, irmãos, usar a nossa vocação, o nosso chamado, como uso constante e diário. Constante e diário. Por quê? Porque quando o estudante sabe que haverá uma prova, ele se prepara como se fosse lançado para enfrentar uma batalha. E esta batalha, irmãos, é espiritual. Vejamos se desempenhamos, e se a gente for desempenhar bem nas áreas dos nossos dons espirituais, vamos estar estagiando tanto na teoria quanto na prática, estudando, lendo e ensinando essa doutrina cristã uns aos outros. Com isso estaremos treinados para os dias maus que virão enquanto estamos vivos, preparados para uma prova. E já fazendo o estágio da vida agora, como obreiros de boas obras, no estado em obediência ao Pai, assim como o Senhor Jesus fez, levantaremos nossas vidas com total dependência do apoio do Senhor. E não precisa se preocupar, não precisa estar preocupado, pois todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe, que mesmo Jesus, estando no céu, Ele está nos apoiando. Ele estará no jugo pesado do nosso dia a dia, nos apoiando, porque o seu fardo é leve, pois Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador para nos orientar, irmãos,
no que fazer. Com isso, não teremos condenação contra a nossa alma, isto é, se estamos em Jesus Cristo. Nossa obra não terá condenação alguma, pois Jesus, ele é um excelente engenheiro, pois ele venceu a condenação da morte. Tá bem? Mas aonde levantaremos nossas vigas? Ah, sim, levantaremos, ora pois, nossas vigas na coluna que Jesus já ergueu, pois ele foi o primeiro, primícias do mundo dos mortos, pois antigamente morria para sempre, ficava morto para a eternidade. E agora Jesus morreu e venceu a morte, como o primeiro a ressuscitar do mundo dos mortos e viver para sempre, na eternidade. Jesus está vivo. Ligaremos então as nossas vigas na primeira coluna erguida por Jesus, que é a coluna sustentável de todo o pilar primordial, de todas as moradas, né? De todo o corpo da igreja. Compreende, irmãos? Colocaremos nossas vidas escondidas em Cristo Jesus, para que nós ressuscitemos nele, porque Jesus, com seu próprio corpo, ergueu a igreja e precisa ser completada por nós, a cada momento que mudamos de nossas ações da carne para transformá-las em boas ações do Espírito. Completaremos o corpo da igreja. Isso é lindo, irmãos. É incrível se nós analisarmos espiritualmente. E se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aonde está escrito isso? Em Romanos 12, versículo 18. Pois através de nossos olhos enxergaremos essas obras se fecharmos nossos olhares para os prazeres mundanos, que faz a gente pecar. E teremos nossos olhos abertos novamente para o reino de Deus. E contemplaremos as suas maravilhas ainda aqui em vida. Quando retirarmos os erros que provocam o orgulho, a inveja, a soberba, estaremos, retirando todos nós os hábitos de ganância. O ser humano vai tirar a crueldade de dentro de si, que são os frutos da carne e dos sentimentos do coração. Basta com que o homem se coloque na posição para colocarmos o que dentro de nós? Voltar a termos a sabedoria, obediência, mansidão, bondade. Está entrando de volta no ser humano, que são os frutos do Espírito, compreendem? E com isso, teremos paz de Cristo dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos. O reino de Deus já está dentro de nós, porque Jesus morreu por todos. E do lado de fora, como é que está o mundo? Está em chamas, pois a paz está dentro de nós. Tá bom, irmãos? Entendem isso? A vocação de cada indivíduo é enxergar esses erros amadurecerem, olhando e examinando-se, como de frente para um espelho, pois somos imagem e semelhança do Criador. Fazendo isso, de uma prática diária, encontraremos o que? Nossos dons espirituais ocultos. E é só seguir a planta do plano de salvação, projetada pelo Pai e passada para o Filho, que é o engenheiro dessa obra. Seguindo tudo direitinho, a base de sustentação que Jesus já fundou desde o princípio, tudo dará certo. Basta crer, irmãos, que já deu certo. Faremos igual a ele, seguindo a receita da massa. Imitai a Deus. Paulo falava sobre essas coisas espirituais. E como sendo Jesus, ele mesmo a coluna principal, a pedra angular, erguida para ser a igreja, constituirá um reino de justiça, uma grande nação, um reino de reis e sacerdotes, como Deus disse aos profetas no passado. E fazer boas obras e saber levar as boas novas, como obreiro vocacionado na palavra do Evangelho da salvação, salvaremos nossas casas prontas para que Jesus nela possa habitar para todo sempre, através do Espírito Santo. E os itens que saíram do homem, que são as características diagnosticadas na vistoria do lar do corpo humano, como já citei aqui, por exemplo, a luz glorificada, o altruísmo, a pureza e etc., se perderam da humanidade. No mesmo que também aconteceu com os itens que entraram no homem, como a soberba, vaidade, individualismo. Contudo, estas funções deficientes
fazem o homem se desviar do caminho de Deus durante gerações e gerações. E Jesus vem nos mostrar o caminho da estrada certa, aonde se encontram os itens que se perderam. E através dos dons do fruto do Espírito, teremos controle com a ciência do bem e do mal que já foram instaladas dentro de nós desde quando Adão e Eva comeram o fruto proibido. Tais funções qualificadas de equidade são ferramentas movidas pelas emoções, que são esses itens que se perderam. São sentimentos que o coração não emana mais. E essas funcionalidades adjetivas do bem só serão resgatadas no decorrer de nossas vidas para quem busca Jesus Cristo. Com isso, nosso coração poderá emanar tais sentimentos como equidade. Pelo contrário, aquele que não busca Jesus terá um coração amargurado, endurecido, emanando emoções de raiz amargurada. Continuarão sendo pessoas narcisistas, individualistas, feiticistas, soberbos e etc. Ou seja, sem edificação espiritual acrescentada. É um indivíduo que não busca Jesus. Ele não terá os resgates dessas qualidades positivas como edificação, que são a luz glorificada, a pureza, a bondade, o altruísmo. Sendo assim, eles não terão nenhum resgate para sua própria salvação. Terá uma vistoria apontando danos em sua construção. Ocorrendo isso, este indivíduo verá a sua casa ser vetada e não terá o término de sua obra, pois somente aquele que busca Jesus é que será orientado através de Cristo para o resgate dos frutos de nossas funções e qualidades de equidade novamente. Com isso, seremos curados do pecado para servirmos aqui na terra um ao outro, assim como Jesus deu a vida por todos nós. Encontraremos a pureza de Deus dentro de nós novamente, assim como os nossos pequeninos. Agora vamos entender qual a real finalidade que Jesus quis passar para nós e nós termos a compreensão de poder estar resgatando tudo que saiu e o que entrou no ser humano, tá? Através do quê? Sim, através do amor, através do servir. E servindo ao próximo, nós estaremos entendendo que o resgate está em nós estarmos colocando na posição de mudança, porque esperamos muito no nosso próximo, esperamos muito da mudança das qualidades do nosso próximo, e nós esquecemos de nós. E também devemos entender que tanto os defeitos quanto as qualidades, elas formam a característica de um ser humano. Nós não devemos estar só olhando os defeitos de uma pessoa, mas sim estarmos prestando atenção no que eles têm de qualidade, qual o adjetivo que faz que aquela pessoa se torne uma pessoa bonita, uma pessoa importante para a sua vida. Não desfazendo do nosso próximo, porque qualquer pessoa pode estar nos ajudando no dia de amanhã. Então, Jesus ele veio trazer que o resgate, tá, através do amor, é a gente estar servindo, assim como ele veio servir também. Então, vamos lá, ó, Mateus 20, tá? E o versículo, irmãos, o versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, vosso servo. Versículo 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Pois
Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Então, os anjos que veem a face do Pai todos os dias, que dão, a respeito de vocês, de todos nós, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. E isso é levado para, o conhecimento do Pai. E aí Jesus conclui aqui no Evangelho que Mateus escreveu: porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E o que devemos fazer a partir dessa mensagem? É estar todos nós reconhecendo Jesus como Salvador, pois assim sabemos que o seu sacrifício não foi em vão. Pois quem poderia beber deste cálice dentre nós pecadores? Para isso, nós temos que estar nos diminuindo com humildade e de todo o coração e nos humilharmos, deixando a soberba, o ego, a vaidade, o capricho, a ganância de lado. Faremos que Deus cresça em nossas vidas e, sendo assim, estamos buscando estarmos frutificando. Todos nós na videira verdadeira que é Cristo Jesus, frutificando-nos com os frutos do Espírito, os frutos que substituirão o que saiu e o que ainda permanecem no ser humano. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, versículo 22 ao 25. A luta contra a carne é a cura para a alma. E serviremos a Deus no Espírito, não mais como servos da lei, mas pela graça que nos foi dada através do sacrifício de Jesus, mesmo nós não merecermos, pois ele veio para servir e com isso nos trazer a cura do pecado. Ao estarmos sendo curados, limpos e purificados, receberemos a Jesus e ele nos receberá. E seremos galardoados. Porque aqui na terra fomos pequenos servos, e no reino de Deus seremos servos grandiosos em luz, recebendo o galardão de qualidade de justiça por ter sido justos ao reconhecermos outros justos na terra. Ou seja, todos nós percebemos que Jesus estava nos necessitados, nos mendigos, nos órfãos, nos desabrigados, nas viúvas e etc. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como um profeta, receberá a recompensa de profeta, a qualidade de profeta. E quem recebe um justo, por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por serem este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa, o seu galardão. Compreendem? Ceda desde agora seu eu e, aproveitando que você está vivo nesse momento, como uma casa ambulante em construção, procure ser uma igreja sem ruga, sem mácula, para ser curada e glorificada. Uma casa que espera o tempo como um operário numa obra espera a cura do concreto. Assim, esperamos todos nós o tempo do noivo voltar, para assim terminarmos a obra, a nossa construção. Andemos então em espírito, já sendo seu corpo
todos nossos corpos curados através da palavra, através do fruto do Espírito, sendo uma igreja perfeita, a saber, a igreja de Cristo. Pois muitos procuram diariamente uma igreja perfeita e aqui na terra não encontram. Pulam de denominação para outra toda hora e esquece que em si mesmo o Espírito de Deus quer fazer morada. Este é o estágio da vida. Somos a igreja, um corpo a ser formado, o corpo de Cristo. Somos a igreja organismo. E os templos evangélicos são igreja organização, um espaço para um encontro de congregação entre os irmãos para orar, uma casa de oração. Mas nós representamos a Cristo a todo momento e a todo lugar ao qual o Espírito Santo nos conduzir. Uma casa que anda para um lado e para o outro enquanto estamos vivos. O organismo vivo. Está entendendo, irmãos? Sendo todos nós já treinados para a pós-graduação. Uma pós-graduação no milênio, já treinados nos desafios da vida terrena e conseguindo um magistrado ou um doutorado futuramente como reis e sacerdotes no reino do milênio, no reino de Cristo, vocacionados de utilizarmos os dons espirituais resgatados por Jesus e curados ainda aqui em vida, ao servirmos uns aos outros. Poderemos usar os dons que a nós nos foram doados por Deus como sendo uns evangelistas, outros obreiros, diáconos, muitos levitas na casa do Senhor. E este é o corpo da igreja, gente. Utilizamos nosso corpo tricônimo para servir ao Senhor. Esta tricotomia. E todos nós sabemos que essas funções que têm estas palavras como individualismo, narcisismo, egoísmo, feiticismo, são mais utilizadas hoje na idade contemporânea, que não estão propriamente ditas dessa maneira na Bíblia, mas que nós sabemos que elas existem desde o momento que o homem age dessa maneira, com esses tais sentimentos, com esses tais comportamentos. Tanto que existem os filósofos da idade moderna que estudam esses comportamentos sociais através das ações dos indivíduos. O que faz o homem ser cada vez mais materialista. Gilles Lipovetsky analisa como a sociedade sofreu profundas transformações na hipermodernidade. As pessoas se tornam mais individualistas e as relações sociais são vazias. A cadeia do consumo valoriza a individualidade do ser humano que quer ser enxergado como único. Além do memorável filósofo Zygmunt Bauman, que explora os temas da modernidade e globalização e faz uma análise de suas consequências. Um dos impactos gerados por esses fenômenos na atualidade é o processo de individualização da sociedade. E os dons espirituais, ao serem bem praticados, são como uma vitamina diária ao cidadão que, como igreja, está em constante oração. Ficará um indivíduo imunizado contra as astutas e ciladas do inimigo invasor. E todo o corpo da igreja combatendo o mal, nenhuma porta do inferno prevalecerá contra a igreja do Cordeiro. A igreja estará sendo protegida através da armadura de Deus. E sendo todos nós órgãos e membros do corpo da igreja, precisaremos estarmos unidos a cada dom espiritual a ser utilizado. Pois poderia um órgão grande desprezar um órgão pequeno? Não fique preso a quatro paredes. Saia e faça a vontade de Deus em todos os lugares que o Espírito Santo lhe conduzir, não pelo seu próprio ego, mas pela sua vocação espiritual. Estaremos, então, tocando trombetas ao levarmos a palavra aos irmãos até o dia do verão, que é o término da grande obra, quando o corpo da igreja estiver todo completo, todos nós como frutos maduros para uma colheita. E é nesse tempo que tocará a sétima trombeta que Jesus Cristo verá.
em sua vinda para nos colher, nos elevar aos mais altos lugares das nuvens. E todos nós estaremos recebendo em nossos corpos glorificados naquele dia um reino inabalável, por nós termos servido aqui na terra como pequeninos. Então é isso, irmãos. Chegamos ao fim desse vídeo, tá? E espero que todos vocês tenham compreendido esse assunto. Muitos assuntos que nós estamos tratando agora, tá, da casa de Israel, são assuntos, tá, que têm períodos complexos de realmente nós estarmos buscando imagens de apoio, como você viu, e eu falei desde o início, que esse vídeo ia ter todas essas imagens para que nós estejamos entendendo, tá, com uma dinâmica, né? Através de trabalhos também que eu fiz uns desenhos aqui, que vocês mesmo puderam estar prestigiando, né? E esse assunto, né, tenha que vir estar preenchendo todos nós, né, para sabermos lidar no dia a dia, né, com nossos amigos, parentes, vizinhos, amigos, familiares, tá? E entendermos a mensagem que Jesus veio nos passar, que é o amor. Então tudo se resume ao amor, porque o mundo, ele está pelo o amor, né, sendo está enfraquecendo, está esfriando, né? E com isso as pessoas não falam mais sobre Jesus, não falam mais sobre Deus, creem em Deus, mas acham que Jesus não vai voltar, e muitos acham que isso também é balela, entendeu? É uma conversa de papo furado. Mas não, a palavra de Deus, se você crê em Deus, você vai ver que Deus, ele falou isso, está escrito na Bíblia. Não fique dizendo o que os outros vêm pronunciando, que Deus não escreveu a Bíblia. Poxa, tenta entender que a Bíblia tem a citação de Deus falando sobre os livros. E quando você fala em Reis, Deus cita o livro de Crônicas, entendeu? Assim como Deus fala com Josué, no livro de Josué. Então, Deus, sim, ele cita a Bíblia. Então, isso fica bem claro que a Bíblia foi escrita pelo Espírito de Deus. Então, não se perca com mensagens de outras pessoas falando as coisas. Devemos sim filtrar tudo que a gente suga, tá, de conhecimento, e filtrar com o próximo, principalmente com a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos esclarece, né, por si mesma, entre você e o autor que está ao teu lado. É o Espírito Santo dizendo a interpretação da Bíblia. Então isso fica bem claro que se as pessoas não estão falando do amor, não estão falando de Deus e falando do Filho de Deus, devamos, então, todos nós estar abrindo as nossas bocas e não ficarmos calados, porque aí sim todas as pessoas vão conhecer o Evangelho e de pregar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Fiquem com essa palavra e pratiquem mais, sabe? Desenvolvam mais. Buscaremos então todo o resgate daquilo que se perdeu no homem, e o que foi entrar no homem serão retirados a partir do momento que nós sejamos obedientes, para que a gente esteja mais próximo de Jesus Cristo, porque quando nós estamos nos despertando, é hora que estaremos nos amadurecendo e Jesus voltará para nos resgatarmos, tá? Porque não se come uma fruta verde, então precisamos estar maduros, amadurecidos, para sermos resgatados de vez desse mundo através de Jesus Cristo, tá? Fiquem na paz.